Maria, da cidade de Jequié. Eu vivo em São Paulo há 15 anos. Conversando com alguns aqui universitários, eu até senti saudades da minha juventude, faz um certo tempo, e do bandejão ali da USP, bandejão central, e das tardes na Biblioteca Florestan Fernandes. Eu fiz filosofia na USP e sempre gostei da área das humanidades, fiz também alguns anos de psicologia, faço psicanálise, sou terapeuta, coach de relacionamento e, enfim, eu gosto de lidar com pessoas. E como eu gosto de gente perto, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Geralmente aquelas coisas que o pessoal fala, os pastores sempre pedem isso, mas todo mundo se aproximar e se aconchegar nessa noite assim mais fria, de chuvas. Então, especialmente o pessoal das duas alas da ponta, ficarem sentados aqui, para a gente ficar um pouquinho mais próximo. Enquanto isso, eu vou pedir que você abra o texto bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 13. O tempo aqui, além de aguardar vocês abrirem o texto, é porque está abrindo meu aplicativo aqui. Isso, abriu. Gálatas 5, versículos do 13 ao 18, diz assim a palavra de Deus: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, forte isso, não? Tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa é uma das igrejas que ele fundou provavelmente na primeira viagem missionária, enquanto ele percorria as cidades ali da província da Galácia, na Ásia Menor. E essa galera, essas igrejas e essas cidades receberam Paulo muito bem, receberam o Evangelho, entenderam a mensagem da cruz, foram constrangidos pelo Evangelho, foram transformados pelo poder do Evangelho. Mas assim, o apóstolo Paulo não podia ficar lá o tempo inteiro, então ele foi percorrer outras cidades, outras regiões, então outras pessoas e outros obreiros ficaram por ali anunciando o Evangelho a essas igrejas. Mas passou um pouco de tempo e o apóstolo Paulo recebeu algumas notícias dessa igreja, mas as notícias não foram boas. Nesse primeiro momento da era cristã, um dos grandes desafios era como que eu separo o cristianismo do judaísmo. Você tem uma fé cristã que se estabelece a partir da religião, tradição e cultura judaicas. E
Jesus esteve com os discípulos, exerceu seu ministério durante mais de 3 anos, então qualquer dúvida que os discípulos tinham, ele estava ali, ele já sanava essa dúvida. Mestre, como faz isso? Especialmente o Pedrão. O Pedrão geralmente, assim, ele era aquele cara que quando ninguém tinha coragem de fazer a pergunta, ele fazia. Quando Jesus disse assim, olha, vai ter alguém que vai me trair em uma das últimas refeições, o João ficou curioso, mas o apóstolo João ficou assim, meio constrangido. O que ele fez? Pedrão, deu sinal, Pedrão, ó. Aí Pedro, não, calma aí, não, deixa eu ver. João, você que está perto de Jesus, você que está ao ombro dele, pergunta aí. Aí ele falou, mestre, quem é? Ah, não, aquele que mora o pão comigo. Aí o Pedrão, quando ele não perguntava, ele incentivava o outro a perguntar. Então era o cara das perguntas e tal. Então eles iam tirando dúvidas. Quando Jesus morre, ressuscita ao 3º dia, passa 40 dias fazendo várias aparições, entre essas aparições, inclusive, em uma certa ocasião, ele apareceu para mais de 500 pessoas, depois ele é assunto aos céus e aí o pessoal fica meio perdido. Vem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para conduzir esse povo, para estabelecer a igreja de Jesus e os campos de missão. Mas esses apóstolos vão ficando meio perdidos, né? Então, você tem Pedro, Tiago e João, que formam a base da igreja de Jerusalém, pós-ressurreição de Jesus e Assunção. E, sim, o pessoal fala, olha, eu acho que a direção da igreja é através dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que não estão mais no barquinho, estão lá em Jerusalém conduzindo a igreja. E fica essa confusão. O apóstolo Paulo surge depois como um cara quase enxertado. O critério para que fosse apóstolo era justamente ter participado do ministério de Jesus, do batismo lá com João o Batista, até morte e ressurreição. Então Paulo ele não se adequava muito a esses critérios aí do apostolado, mas você tinha um problema porque tinham muitos cristãos judaizantes, isto é, a galera que era judeu, de religião, de fé, mas se converteram a Jesus, mas diziam, olha, ok, entendi que Jesus é o Filho de Deus, ele veio para me salvar, ele veio para transformar a minha vida, mas eu entendo que eu não posso abrir mão de Moisés. Eu entendo que eu preciso continuar cumprindo algumas regras do Antigo Testamento, eu preciso observar a Torá, então isso era a confusão. Aliás, eles diziam, me parece que eu devo seguir os rituais de dias, meses, estações, anos, circuncisão, eu tenho que circuncidar ainda meus filhos homens, então eu preciso continuar seguindo a tradição. O pau quebrou entre os apóstolos, porque alguns entendiam, não, o evangelho está chegando aos gentios. Foi o caso do apóstolo Pedro, quando ele anuncia o evangelho por meio da visão que ele recebeu, lá para Cornélio e toda a família de Cornélio. Cornélio se converte. O Pedrão estava tão preocupado assim que o judeu não podia acessar muito a casa do gentio, aliás era uma casa de alguém imundo, que o Pedrão, mesmo tendo recebido a visão de Deus, no dia anterior, quando ele estava em outra região lá, de Antioquia, ele vai ali para aquela cidade e ele recebeu a visão de Deus, ele vai para Cornélio e fala, olha Cornélio, eu estou chegando na tua casa, mas na verdade eu não queria, porque você sabe que eu sou puro e você é imundo. Assim, ele não chegou muito bem, ele chegou bem revoltado, mas ele disse, olha, Jesus pediu me apareceu, falou que eu devo pregar o evangelho para você e sua família. O Cornélio estava lá felizão, esposa, filhos, amigos, sogra, todo mundo ali, colegas, pessoal do churrasco, mais de dezenas de pessoas indo na casa dele. O evangelho chegou, o Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali. Pedro ficou escandalizado, porque ele disse, mas Senhor, tem a ver com aquela visão que o Senhor me deu, né, do lençol, um monte de carne de porco, o Senhor falando, tome e come, o Senhor é imundo. Aí Deus falou, como que você chama imundo aquilo que eu purifiquei? O evangelho estava se estendendo entre os gentios, mas para os judeus que tinham se convertido ao evangelho, ainda era exigido que os gentios cumprissem as regras do judaísmo. Essa era a confusão. E é nesse momento que a gente tem o primeiro concílio em Atos capítulo 15, quando se estabeleceu então que não, a gente só vai deixar de comer, continuar sem comer carne sacrificada aos ídolos, sem tomar sangue, sem fazer algumas outras coisinhas, mas assim, circuncisão não precisa mais, Jesus é tudo em todos. Então Paulo então tinha inaugurado essa igreja mais ou menos 10 anos antes de ele escrever essa carta às igrejas da Galácia, e chegou a notícia para ele que na região da Galácia foram alguns irmãos que saíram de Jerusalém, eram judaizantes, e estavam anunciando para essas igrejas na Galácia que era necessário que eles se circuncidassem. E eles estavam acreditando. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve, já a partir do capítulo 1 da carta aos Gálatas, ele diz, o que está acontecendo aí?
outras pessoas chegaram aí e estão pregando para você um evangelho de maldição, eles são malditos. Porque Cristo é suficiente. Vocês querem voltar atrás e continuarem vivendo sob o domínio da lei? Vocês se esqueceram que sob a lei vocês não conseguiram? O que vocês estão tentando fazer? Vocês receberam o evangelho de uma forma tão maravilhosa e agora vocês estão voltando atrás, estão querendo cumprir regras do Antigo Testamento, vocês estão querendo voltar à literalidade da Torá. O que está acontecendo com vocês? Vocês esqueceram da mensagem da cruz? E nesse momento você tem lá em Gálatas capítulo 3, um texto, inclusive considerado historicamente pelos críticos do Novo Testamento, como o texto mais mal-humorado do apóstolo Paulo, porque ele olha para os Gálatas e fala: ó insensatos, loucos Gálatas, quem os enfeitiçou? Por que vocês aceitam esse engano? Vocês esqueceram a mensagem da cruz? Vocês receberam o Espírito Santo por obediência à lei ou porque creram na mensagem? Foi a obediência à lei que trouxe o Espírito Santo e o fez habitar em vocês? Ou foi a fé na mensagem de Jesus? Foi a cruz de Jesus ou mérito de vocês? Quando eu estive com vocês, há anos atrás, vocês tinham compreendido muito bem o Evangelho. O que aconteceu que vocês assim regrediram? O que aconteceu que vocês voltaram atrás? Vocês começaram no Espírito e agora querem justificar a salvação nos seus esforços? O que está acontecendo com vocês? Foi uma mensagem muito dura aos Gálatas, mas é curioso porque quando eu penso em espiritualidade, eu propus como tema espiritualidade urbana, uma fé possível. Eu tenho 35 anos, já foram alguns anos, vou quase fazer 36, o tempo passou. E desde 20 anos atrás, aos 15 anos ali no interior da Bahia, eu fui alcançado por Jesus. Eu me abri para Ele, mas na verdade eu entendo que Ele que me alcançou, Ele que me transformou e que eu não tinha poder de decisão sobre Ele, mas isso a gente não entra no mérito. Mas o ponto em toda a história, sempre houve uma mensagem que é a mensagem de Deus, que é o Evangelho, as boas novas, a mensagem da graça, a cruz de Cristo, o perdão para sempre, a restauração, a reconciliação, a nova criação. Ou seja, o caminho do Espírito, que é o caminho de liberdade, que é o que o apóstolo Paulo estava propondo aos Gálatas. Vocês não devem viver na lei, mas vocês devem encontrar o caminho do Espírito. A vida no Espírito, a vida na liberdade. Mas também, historicamente, a nossa maneira de responder essa mensagem do divino, a nossa maneira de responder essa mensagem de Deus, é a partir do nosso movimento de espiritualidade. Então, o que a gente chama de espiritualidade? A gente chama de espiritualidade a resposta que a gente dá a essa mensagem de perdão e de reconciliação de Deus. Isso não é espiritualismo. Espiritualismo é outra coisa. É uma coisa, como que eu posso dizer? Que envolve outras questões que não necessariamente Deus, e aí você complica um pouco alguns fundamentos da fé cristã. Mas eu estou dizendo espiritualidade, isto é, a resposta que a gente dá ao convite de salvação de Deus para nós e ao convite de relacionamento de Deus para nós. Só que a gente tem possibilidades de resposta. E desde 20 anos atrás, quando eu entendi que recebi a missão de Deus de cuidar de pessoas e de ouvir pessoas, lá no interior da Bahia, o horário de trabalho, o almoço são 2 horas. Dá tempo de você ir para casa, você almoça, você tira aquela cesta, e depois você volta, continua trabalhando com som, então dá tempo para comer feijoada. É um negócio muito legal. São Paulo muito corrido, a gente quase não... Sim, eu vou comendo quase engolindo sem mastigar, é tudo muito doido e tal, mas lá na Bahia tinha 2 horas. E há 20 anos atrás eu comecei a usar essas 2 horas para atender e cuidar de gente na praça pública. Eu trabalhava numa empresa que ficava perto da praça principal, sabe, cidade pequena, que tem aquela igreja matriz e tal, e eu atendia pessoas ali, pessoas com diversas demandas e tal, e eu ali já entendia que Deus tinha me chamado para isso. Os anos foram passando, fiz seminário interno, fui estudando um monte de coisa e tal,
E há uns 8 anos eu atendo pessoas em várias padarias da cidade de São Paulo. Então, eu trabalho também como bancário, pelo menos por enquanto, já há quase 10 anos. E quando eu saio do banco, antes de entrar na faculdade, eu atendia pessoas lá. Inclusive, já atendi muita gente na USP, ali na Praça do Relógio, sentava, ficava trocando ideia, depois orava com a pessoa e tal. Já atendi muita gente na Tia Bia, quem é da FFLS sabe onde fica a Tia Bia. E, enfim, inclusive por isso o nome da nossa igreja é Café, porque eu cuido de gente nos cafés, assim, nas padarias, pela cidade e tudo mais. Só que a gente vai aprendendo a ouvir muitas histórias. E eu percebo, no meio desse monte de histórias, as construções de espiritualidade que a gente vai fazendo. E crise de fé é uma coisa muito comum. Eu atendo muitos jovens, eu atendo muita gente em fase de transição, eu atendo como coach de relacionamento pessoas que têm dificuldade de se relacionar, são estabelecidos financeiramente, profissionalmente, mas não conseguem também nesse mundo tecnológico e conversar com as pessoas. Então, eu treino pessoas nesse sentido também de relacionamento. Isso é muito bom, a gente aprende bastante enquanto ouve histórias. Então, aos solteiros, caso precisem, não sou aquele conselheiro amoroso, mas tenho um pouquinho de experiência. Inclusive, minha mulher amanhã à noite vai falar aqui no evento sobre o livro e o filme Frankenstein. E o que acontece? Eu fui percebendo ao longo dos anos nesses cafés que as pessoas respondem de forma diferente a essa mensagem de Deus. E a primeira forma que a gente responde, que alguns de nós costumam dar essa resposta a Deus, é por meio da moral. Então, a espiritualidade que é moral, que tem a ver com a religião, as regras, a moral do dever, a meritocracia, a nossa justiça, as nossas queixas, ou seja, é um caminho da lei. É a galera que entende o seguinte: eu peço a Deus, mas Ele só me atende se eu, antes disso, tiver cumprido algumas exigências. Então, Deus tica ou situações para ver se eu estou ok com Ele, e eu também vou ticando do lado de cá. Então, ele tica lá, o Clay atendeu um, ele pede um, depois no segundo ele pede outro. É uma relação de troca. É o que a gente chama de uma teologia retributiva. Quer dizer, o que é estabelecido como parâmetro de espiritualidade é a sua condição. Inclusive no Antigo Testamento isso era muito comum. Quando Jó começou a passar por dificuldades, a primeira pergunta da galera foi: o que te aconteceu? Você pecou contra Deus? Porque dinheiro é prosperidade, e prosperidade é porque você estava ok. Quando Deus esticava, você estava tudo ok com Ele. Se você perdeu dinheiro, é porque você então está em pecado. Se você perdeu filhos, é porque você está mais em pecado ainda. Se você perdeu terras, você continua em pecado. Então, a situação social da pessoa, ela dizia se essa pessoa estava bem com Deus ou não. Estabelecia para a pessoa, eu acho que desligou. Alô? Tem. Um padrão de espiritualidade. Essa é uma espiritualidade moral. Então tem a ver com aparência. É o que eu apareço. Não importa o que eu sou. Não importa quem eu sou. É quem eu pareço ser. Aquele homem rico, quando Jesus estava saindo, indo para Jerusalém, ele foi lá correndo, se ajoelhou e falou: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Lembram-se disso? Jesus disse para ele assim: primeiro, por que você me chama bom? Eu acho que você não acredita na bondade de Deus. Por que você me chama bom? O cara fala: não, eu acho que o Senhor é bom, o Senhor, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo e tal. Jesus falou: você conhece os mandamentos? O que o cara falou? Eu conheço. Aí Jesus falou: olha, você não vai roubar, você não vai adulterar, você vai honrar pai e mãe, você não vai dar falso testemunho. O cara logo cortou Jesus. Jesus tinha citado 5 dos 10, ele cortou Jesus e falou assim: ó, desde a minha mocidade eu atendo a todos esses mandamentos. Isto é, o que aquele homem está dizendo? Eu estou ok. Mas mesmo estando ok na lista dele, isto é, ele entendendo que estava bem com Deus, ele tinha angústia. Ele não tinha convicção se ele tinha vida eterna ou não. Jesus falou: tudo bem, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O cara se entristeceu, vazou, deu linha, não ficou e desistiu. Porque a espiritualidade para aquele cara era moral. A espiritualidade para ele tinha a ver com regras, não com transformação. Só que Jesus olhou o coração dele e falou: você tem outros deuses.
especialmente o dinheiro. O dinheiro é um Deus seu. Na espiritualidade moral, a gente departamentaliza, consegui falar que palavrão, os setores da vida. Por isso que há uns 2 meses atrás, eu estava assistindo um jornal em TV aberta, e, enfim, houve a divulgação lá da matéria, que uma quadrilha que assaltavam pessoas em shoppings na região oeste de São Paulo foram presas quando saíam do culto, a galera, né, os membros, os integrantes, porque eles assaltavam pessoas nos shoppings da região oeste, depois iam para o culto, agradeciam a Deus e davam o dízimo do assalto. Olha que bênção a profissão dos irmãos. Então, você percebe que quando eu tenho uma espiritualidade de aparência, eu consigo ser um assassino e ao mesmo tempo dizer que eu estou no reino de Deus e que eu amo meus irmãos, porque é tudo muito deslocado, é quase que uma esquizofrenia espiritual. Porque é moral, é o mundo das aparências, não tem a ver com integridade, não tem a ver com interioridade, é tudo muito aparente. Uma outra forma, e essa é uma forma muito forte nas grandes cidades, e eu estou dizendo que em São Paulo também eu vejo prevalecendo esse modelo de espiritualidade, é a espiritualidade racional. É uma espécie de graça barata, falta compromisso, é uma espiritualidade de mente. Aqui eu tenho argumentos a respeito de Deus, mas eu não sou afetado por ele. Isso é muito curioso. Eu sou terapeuta, eu tenho muitos pacientes que dizem para mim, Clay, eu estou procurando terapia porque eu sou alguém que não me afeto. É muito comum no setting terapêutico. Como assim você não se afeta? Não, eu percebi que eu fui assim me desenvolvendo na minha vida e eu não sou afetado ou afetada nem pelo bem nem pelo mal. Nada me move. Eu fui criando uma dinâmica de indiferença em relação à vida. Com isso, eu reduzo as expectativas em relação às coisas, logo eu me protejo do sofrimento, porque quanto menor a expectativa, quando a realidade me afeta, ela me afeta menos, ou como eu lembro que uma das pessoas me disse assim, se tivesse uma expectativa negativa, a minha seria negativa, nem zero, vai para baixo de zero. E aí a pessoa diz, Cleiton, assim, tanto coisas muito boas quanto coisas muito ruins não mexem tanto comigo. Por que isso? Quando a racionalidade é levada ao extremo, eu fico muito protegido, entre aspas, e aí eu não sinto nada. Ao contrário de quem já sofreu muito e acha que não sentia o benefício, isso é uma furada. Porque somos sujeitos de sentimento. A gente se constitui pessoa como pessoa que sente. A racionalidade por si só não dá conta. E esse modelo de vida, essa filosofia de vida, impossibilita a espiritualidade. Porque na espiritualidade, necessariamente, eu vou ter que ter um salto de fé em algum momento. Eu vou ter que acreditar. O Evangelho é um Evangelho de utopia. O que Jesus propõe nos Evangelhos são algumas possibilidades de vida que para nós, por muitas vezes, não é acessível. É curioso que quando aquele mesmo cara rico lá saiu entristecido, e Jesus falou, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os apóstolos olharam para ele e falaram, mas Senhor, que negócio é esse? É impossível, o Senhor é muito exigente. Disseram os discípulos a Jesus. Jesus disse, olha, fiquem tranquilos, porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. E isso implica em fé. Não tem espiritualidade, não existe espiritualidade saudável se for só centrada na racionalidade. O caminho de Jesus é um caminho de fé. Eu posso conhecer o que for, eu posso fazer o que for. Muita gente me pergunta, mas Cleiton, você já estudou tanto, cara? Você fez 6 anos de filosofia? Foi o contrário lá da Poli, tá? Eu tinha feito 2 na PUC, e aí depois eu fiz 4 na USP. Ah, você não teve crise? Eu falei, eu tive crise quando eu fiz teologia, filho. Quando eu fiz filosofia, foi só alegria. Eu já tinha sido bombardeado pela teologia 4 anos antes.
Eles disseram, mas não te encanta a filosofia? Lógico que me encanta. Eu cheguei ali e falei com o irmão, falei, meu Deus, vício de livro, eu não posso, eu já tenho uma lista para eu ler, minha biblioteca está imensa. Já comprei 3. Pensei, o inimigo é sujo, mas depois falei, não, os livros são interessantes. Então, uma coisa compensou a outra. Mas aí o pessoal fala, como que fica o aspecto de fé? Eu falei, não encontrei nenhum filósofo em toda a história que movesse meu coração. Nenhum. Eu sou encantado por Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII. Vários outros filósofos, gosto muito do Nietzsche, do Soren Kierkegaard, mas nenhum deles transformou meu coração. Nenhum deles me alcançou nos espaços que só podem ser alcançados por Deus. Nenhum deles me possibilitou o encontro com o divino. Nenhuma filosofia de vida me fez sentir a vida nascendo dentro de mim e jorrando dentro de mim. Nenhuma teoria racional me tomou, me possuiu no bom sentido da palavra. Quem me alcançou, me transformou, vem me transformando, é meu companheiro, me abraça, me encontra no meio do caminho, é o Filho de Deus. É o Deus encarnado. É o Jesus que tabernaculou entre nós. É o Deus que veio morar com a gente. É um Deus que nos encanta e nos transforma a cada dia. A racionalidade não dá conta disso. O Santo Agostinho ele fala um negócio interessante. Antes dele, os pais da igreja tinham a ideia de que então o campo de fé era só o campo de fé. Então não venha tratar de razão no campo de fé. Então os primeiros pais da igreja, eles tentaram pegar a filosofia antiga grega e cristianizar essas filosofias. Agostinho, inclusive, foi um deles, com o neoplatonismo. Mas aí, o Agostinho foi percebendo que assim, ok, tem razão, mas a fé, ela não é irracional, mas ela ultrapassa os limites da razão. Perceba, não é que a fé seja irracional, é que a fé vai além da razão. Ela passa pela razão, mas ela não está limitada à razão. Quando eu fico na racionalidade, quando eu limito a minha espiritualidade ao campo da razão, eu impossibilito a minha comunicação com Deus, porque eu não o vejo. E várias vezes eu não o sinto. E várias vezes eu não o entendo. E por diversas vezes ele se apresenta para mim como se fosse só um mistério. Eu comecei com uma série de vídeos curtos na minha página chamado Cafezinho, por conta da igreja que o nome é café. Então eu falo por 3 a 5 minutos. E a semana passada no Cafezinho eu disse o seguinte, inclusive usando uma frase do Soren Kierkegaard. A oração, quando a gente faz a Deus, não tem a ver com pedidos aos quais Deus vai atender ou não se Ele julgar justos. A oração tem a ver com o poder que Deus tem de transformar a vida, o coração e a mente daquele que ora. A oração transforma a gente, não muda a ideia de Deus. A oração nos aproxima do divino. E, inclusive, faz com que a gente se enxergue melhor na vida. Não tem verdade de Deus quando não há espaço para as nossas verdades. E vez ou outra, diante do espelho, eu vejo lixos dentro de mim. Eu vejo limites dentro de mim. E confiar nesse amor de Deus que está para além daquilo que eu faço ou deixo de fazer, isso não é racional. Isso é fé. Eu lembro de uma professora doutora na Faculdade de Educação da USP, que uma vez ela disse assim, Clay, eu tenho inveja de como você acredita. Ela é espetacular, ela tem 2 pós-doutoramentos, um nos Estados Unidos, um na França. Ela estudou Heidegger e Hannah Arendt. E ela disse assim, eu gostaria de acreditar, mas eu não consigo acreditar. E quando ela disse isso, eu pensei, não é que ela tem razão? Apóstolo Paulo, quando escreve a carta dele aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. Não vem de nós, porque se fosse de nós, seria resultado de obras nossas, do nosso esforço. Mas vem de Deus. E Deus dá para a gente, o apóstolo Paulo chama de dom da fé. A gente só acredita porque Ele nos alcançou. A gente não tem poder para acreditar nele.
os limites da nossa razão, não há uma fórmula racional para que a gente consiga acreditar em Deus. Ele simplesmente nos alcança, nos paralisa e fica inominável. A gente não consegue dar nome para aquilo que Deus está fazendo através de nós e dentro de nós. O espanto é a grande experiência da espiritualidade. Inclusive a Hannah Arendt usa isso para a filosofia. O espanto é quando diante de uma beleza, diante de uma espécie de teofania, de uma manifestação de Deus, não há palavras que descrevam isso. O Nietzsche diz que quando você faz uso de uma palavra, você transforma a coisa numa outra coisa. Porque a palavra limita o ser da coisa. Na espiritualidade isso é muito forte, porque a nossa experiência com Deus nos paralisa no sentido de que eu não consigo nomear isso plenamente. Por conta dos limites da minha razão. Mas isso é a beleza do cristianismo. Isso é a beleza da fé. Se eu conseguisse responder tudo, seria, com desculpa da expressão, um saco. Mas eu não consigo dar conta de responder tudo. E aí eu preciso acreditar mesmo quando não há resposta. Aí eu preciso seguir mesmo quando parece que a vida está tentando me paralisar. E aí eu descubro uma espiritualidade que essa sim é uma espiritualidade transformadora. O Tim Keller, ele diz o seguinte: se você não puder mostrar a diferença entre religião e evangelho, as pessoas confundirão a moralidade com o coração transformado. Coração transformado, isso sim é uma boa experiência de espiritualidade. Moralidade, moralismo, não diz necessariamente do evangelho. A espiritualidade é um movimento de dentro para fora. Se Deus não transformar o meu coração, não há nada que eu faça para ser transformado. Eu preciso de uma ação que seja uma ação de Deus. E isso se torna um desafio muito grande numa cidade como São Paulo. Porque nós somos sujeitos pós-modernos. Nós somos uma geração aí que eu já nem sei mais dizer qual que é, se é X, Y, Z, B, K, não sei mais, eu estou confuso. Não sei mais qual é a nossa geração, mas o ponto é, uma das características da geração do presente, numa cidade como São Paulo, é uma geração que os sujeitos se tornaram independentes de tal forma, inclusive independentes de Deus, que não há espaço para uma espiritualidade, porque essa espiritualidade vai exigir de mim uma transformação de vida e que é causada por alguma coisa que vem para mim, que é o Espírito Santo. Que é alguma coisa, pensando a partir do que não crê, que vai morar em mim. Como assim? Alguém vai morar em mim? Eu sou eu não posso ter alguém dentro de mim. Eu não posso ter alguém que afete a minha vida. Eu mando na minha vida. Eu mando nas minhas escolhas. As minhas escolhas têm a ver com argumentos e planejamento puramente racionais. Então eu não aceito a presença desse Deus. Esse Deus insulta o sujeito pós-moderno. Quando o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, é um insulto para essa geração. Como eu dependo de Deus. Não estou aqui contra planejamento, eu sou um coach. A gente planeja. Mas no movimento de espiritualidade saudável, a imagem é mais ou menos a seguinte: você tem um terreno, você prepara essa terra, você aplana, você aduba, você dá os nutrientes que essa terra precisa, aí você vai lá na cidade, vai no armazém e compra a melhor semente, de qualidade, top assim, tipo A, tipo 1, enfim, se você quiser ser mais modernoso, aí você vai e compra de um outro país e fala que vai, enfim, você planta. Mas se Deus não der a chuva, não possibilitar a presença ali de canais, de fluxo de água, não vai nascer nada. Na vida, a gente atua como se tudo dependesse da gente, mas a gente tem que acreditar que muita coisa depende de Deus. É o que o salmista também diz, que assim, de nada adianta o sentinela cuidar da cidade se Deus não estiver lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Quando a gente tira Deus da nossa vida, das nossas escolhas e da nossa espiritualidade, aí eu fico só, eu fico perdido, eu fico angustiado, eu perco o sentido da vida. Muitos jovens, e é bastante desafiador, no período universitário tendem a deixar o Evangelho. A gente construiu um tipo de espiritualidade quase que anti-espiritual, se é que isso é possível, essa contradição. Porque a gente não quer um compromisso com Jesus, a gente não quer um compromisso com a comunidade local, a gente não quer um compromisso com a disciplina de espiritualidade. Eu lembro que alguns meses atrás, talvez até mais de um ano, no movimento interdenominacional do qual a gente participa também aqui na cidade, a gente foi fazer uma vigília de oração e colocamos no evento lá na página oficial do grupo, oração das 11 da noite de uma sexta-feira até as 4 da manhã de um sábado. Alguém já me mandou no privado uma mensagem falando assim: não está errado esse horário de oração? Eu falei, por quê? O que a gente vai tanto pedir a Deus durante 5 horas? Eu falei, ela nunca foi da Assembleia de Deus, não é preciso. Então, assim, aquilo que é de disciplinas espirituais, a gente colocou como ultrapassado. Inclusive, no nosso conceito pós-moderno, Jesus é ultrapassado. O Evangelho é ultrapassado. A configuração mudou, o mundo mudou e mudou bastante, mas assim, quais os limites entre viver na lei, viver na liberdade do Espírito Santo e abusar da condição de viver sob a graça de Deus? Quais os limites que a gente estabelece nisso? Será que a gente para e pensa que, de alguma forma, aquilo que os mais antigos diziam, especialmente para aqueles que cresceram na igreja, é uma realidade muito atual? Nós somos cidadãos de 2 mundos. A gente é daqui, do agora, da existência, desse mundo que está acontecendo, no mundo das coisas, mas a gente também tem uma esperança de novos céus e de nova terra. A gente tem esperança de que vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é quando todas as coisas, ansiando a redenção, serão convergidas em Cristo. É tudo atraído para Ele. É tudo nele. A cruz de Cristo centraliza o mundo, centraliza a história, transforma a nossa realidade individual e coletiva. Sem isso não tem espiritualidade. E talvez você diga, não, mas eu me sinto como aquele cara lá, aquele centurião que falou assim, Senhor, faz o seguinte, assim, minha primeira oração vai ser, me ajuda em minha incredulidade. Eu não estou acreditando nisso, o mundo está muito desgovernado, a política está uma bagunça total, a economia, a crise, a gente fica na expectativa e bolsa de valores sobe, desce, cai, desemprego estabiliza, depois continua aumentando, é muita gente em pobreza, é muita gente tentando sair do seu país por conta de perseguição, por conta de fome, por conta de miséria. O que eu faço com isso? Que mundo é esse? E talvez a nossa pergunta deva ser assim, qual o meu papel nesse mundo? Qual o meu lugar de sentido diante das diversidades da vida, diante dessa realidade que se apresenta para a gente todo dia, no metrô, no busão, na facu, no estágio, no trabalho? Qual o meu lugar no meio disso? Porque a gente tem um lugar, existe uma história que é a história de Deus. A história de que Deus em todas as épocas está salvando pessoas de todas as nações, de todas as culturas, transformando realidades individuais e sociais e coletivas. Qual o nosso papel nisso? Que tipo de espiritualidade a gente está desenvolvendo na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa história? Deus tem uma história que vem sendo construída. Qual o meu papel nisso? Eu não vou criar nada novo de espiritualidade. Eu vou participar daquilo que Deus já está fazendo há muitos séculos. Qual o meu lugar? Qual a minha espiritualidade? Será que eu tenho uma espiritualidade puramente moral e fico sempre ticando lá os itens e pensando, Deus, eu toquei assim, hoje eu estou legal, assim, hoje eu estou bem, inclusive hoje eu vou orar olhando assim para o Senhor mesmo, não vou nem baixar a cabeça porque eu fui tão legal, fui tão santo hoje que o negócio tá legal, assim.
Eu estou para te dizer, não gostaria de dizer isso, mas eu acho que eu tenho um crédito. É isso aí, eu queria dizer isso. Eu tenho um crédito, aquele pedido que está na lista, eu vou trocar ele e colocar ele como prioridade, porque hoje eu tenho crédito. Amanhã eu fiz uma besteira, não, Senhor, nem olha, distante de mim, porque eu sou pecador. Então, a gente fica achando que a espiritualidade depende desses valores morais, quando na verdade depende disso. Quando Deus olha para cada um de nós, entre nós e Deus está a cruz de Jesus. É olhando para o Filho que Ele nos responde. O óculos de Deus é a cruz de Jesus. A gente não depende disso. Talvez você diga, não, eu vivo assim, eu tenho uma fé bastante racional, então eu procuro argumentos. Então, se eu sentir que Deus está me conduzindo para alguma coisa, eu faço um teste com Deus naqueles sites de respostas. Aí, se der mais para sim a porcentagem, eu faço o que eu acho que Deus está me conduzindo para fazer. Caso contrário, eu não faço, porque eu preciso que Deus me dê dados lógicos para fazer. Inclusive, eu substituiria bem Deus. Assim, eu seria Ele e desenvolveria um papel melhor do que o dele. Espiritualidade racional faz isso, nos coloca numa condição de narcisismo, de egocentrismo, que a gente acha que, então, Deus tem que, inclusive, se justificar comigo. Por isso eu lido muito mal com a morte, com a dor, com a tristeza, porque eu sou produzido numa cultura de felicidade o tempo inteiro, de check-ins nos melhores restaurantes de São Paulo, assim, de foto das melhores capitais europeias, senão não tem graça. Se não vê a Torre Eiffel, não tem graça, assim, se o relógio, Londres, então... Eu vou repetindo coisas, mas eu não me preocupo com o sentido dessas coisas. Isso é triste, porque a vida fica muito perdida, fica muito sem ânimo. Eu não consigo dar conta de controlar o mundo. Inclusive, eu nem me controlo plenamente. Como que eu vou controlar o mundo, os outros, as situações? E tomara a Deus que a gente encontre uma espiritualidade de transformação. Tomara a Deus que a gente entenda que se a gente não nascer de novo, a gente não pode ver o reino de Deus. Essa foi a grande questão de Nicodemos. Líder dos judeus, conhecedor das leis, tímido em relação à fé dele, em Jesus, vai procurar Jesus à noite, na penumbra da noite. Senhor, eu sei que o Senhor veio de Deus, tá? Show de bola. Pelo que eu vi, no meu discernimento da Torá, o Senhor é o cara, é o Messias. Quando ele começou a enrolar muito, Jesus olhou para ele, cortou a frase de Nicodemos e falou, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Falei, mas Nicodemos não perguntou isso. Não, mas Jesus já sabia qual era a questão dele. Aí ele falou, mas como pode? Eu sou um cara velho. Vai ser assim, eu vou voltar, como que é o curioso caso do Benjamin Butler, né? Quer dizer, eu vou voltar, quando tiver bebê, eu volto para a barriga da minha mãe e eu nasço. Nicodemos diz, João capítulo 3. Jesus fala, não é disso. Tu é mestre em Israel e não entende nada, né? Desse teu diploma. Então assim, você não está entendendo. Você tem que nascer da água do Espírito. Se a gente não nascer da água do Espírito, não tem reino de Deus, não tem evangelho, não tem espiritualidade, tem filosofia de vida. Tem os padrões modernos, tem os padrões assim, cool da vida, mas não tem Jesus, não tem reino. Não tem um reino que se estabelece em nós e através de nós. Então tomara que a gente encontre esse espaço, tomara que a gente encontre essa espiritualidade que na cidade, essa espiritualidade urbana, que Jesus esteja nas estações do metrô. Que eu encontre nos vagões, assim, que provavelmente eu abrace, eu dei uma amassada nele, sabe? Assim, que eu encontre na vida. Que ele esteja comigo todos os dias e que a racionalidade, que a exigência moral, que a exigência social, que a exigência de titulação, que a exigência de condição social, que nada disso me roube uma espiritualidade em que Jesus esteja comigo. Porque se ele não estiver comigo, eu posso alcançar o que for. Desculpa a expressão de novo, estou ferrado. Se ele não estiver comigo, eu estou assim, estou mauzão. Eu preciso que ele esteja comigo. Eu preciso que ele caminhe comigo. Espiritualidade é isso. Até eu encontrá-lo e vê-lo como ele é, e ele me vê como eu sou, eu preciso caminhar com ele. Isso é evangelho. Que na tua juventude, teus dias sejam gastos na vida, para a vida, com muitos amigos, com muita celebração,
com crises, mas crises que são superadas e que fazem parte do seu desenvolvimento, mas que Jesus esteja no meio de tudo isso, que você o veja, que você o perceba, que ele não vire na esquina e você fique, que você perceba que ele virou à esquerda, e você vire também. Quando ele virar para a direita, você vira também. E eu digo que não tem verdade de Deus se não houver verdade nossa. Então, ele não tira a tua identidade, ele não troca a tua identidade. Ele nos compreende, transforma o nosso interior e nos usa e nos permite uma vida bela, saudável e feliz, exatamente como somos. Ou mais espiritados, ou mais tímidos, ou mais sociais, ou menos sociais, mas que não seja tão menos social, pelo amor de Deus. Solidão o tempo inteiro, pelo amor de Jesus, não, tá? É o que eu desejo, para mim, para vocês, que o Evangelho seja sempre encontro de transformação para gente. Que a gente permita que o nosso coração se derrame diante dele. E que isso nos mostre uma outra faceta da vida, que isso nos anime, que isso nos faça perceber essa vida eterna que habita em nós, que jorre para a vida, que jorre de esperança, que jorre de continuidade, que jorre em projetos, que jorre em relacionamentos, que jorre em novas famílias que vão se formar. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.